Entreguem todos os prêmios pra Bella Ramsey, porque esse episódio 8 de The Last of Us foi o melhor até agora, e ele tem uma importância imensa pro futuro da série. Bora resumir o episódio então no comecinho até o fim. Eu sou o Lucas e esse episódio já começa apresentando pra gente o David. Ele é um pastor lá do Resort Silver Lake e ele leva religião aqui pra galera, só que, gente, ele fede feio, fede rude. Ele literalmente não é flor que se cheire, apesar de passar aqui uma imagem de bom moço. Porque, gente, o cara não é bom pra criança, o cara é malfeitor, Mas enfim, né, ele dá suporte aqui pra galera, um suporte emocional, inclusive, e também dá comida pra eles, porque vamos lembrar que a comida está acabando aqui no mundo como um todo, ele tem que dar um jeito de fazer com que essa comunidade sobreviva. O problema é que, né, igual já falei, a comida tá acabando, então ele não consegue caçar o suficiente pra suprir toda essa população aqui, então o que ele faz? Começa a dar carne humana pra eles, só que obviamente que eles não sabem não. E não bastasse esse bosteiro que tá aqui no ar, tem mais um agravante, ele tem ódio mortal da pessoa que matou aquele cara lá no episódio número 6, se vocês lembram bem, eu vou até colocar o print aqui atrás. Este cara foi ninguém menos que o Joel, e o cara que ele matou participava desta galera aqui. Ou seja, o David tá determinado a encontrar o Joel, e ele também sabe que o Joel tava com uma garotinha, né? Ou seja, gente, vai dar merda. E falando no Joel, galera, ele tá com o pé na cova, porque não basta toda a situação que tá acontecendo aqui com ele tá infeccionando a ferida. E não bastasse isso, a comida tá acabando, aí ele precisa fazer alguma coisa, então ela sai aqui pra tentar caçar, só que ela não contava que ela ia cruzar o caminho dela com o David e também com o James, que é o capacho dele. Isso porque ambos os lados estão buscando comida. Aí ele acabou aqui abatendo um cervo e tudo mais, só que o cara tava lá querendo também um cervo pra ele. Mas aí o David chega pra ela e fala: olha só, minha querida, o que tu acha da gente fazer uma permuta aqui, uma troca? Aí ele fala: beleza, posso até fazer desde que você me dê pelo menos um medicamento. O cara aceita, ele também aceita, e ambos aqui ficam esperando, porque o James vai lá pra aldeia de volta pegar esses medicamentos. Só que a coisa começa a feder e ela é muito perspicaz, ela é muito pra frente, porque nessa conversa ela percebe que esse cara fazia parte do grupo lá de onde aquele outro morreu no outro episódio. Ela pensa: minha nossa, onde é que eu fui me meter? Aí ele fica rígida, fica tensa, fica dura. Por quê? Porque ele entende tudo o que tá acontecendo ali. E não bastasse essa revelação, o negócio piora quando o James, aquele capacho, aparece do nada com uma arma apontada pra ela. Só que o David fala: não mata essa garota aqui não, deixa ela levar medicamento, deixa ela fugir, vamos ver até onde vai. Posteriormente ele avisa lá pra comunidade que ele encontrou o Joe e ele vai fazer de tudo pra acabar com a vida dele, até porque ele sabe, né, que o Joe é perigoso. E aqui se inicia uma guerra que eles nem sequer imaginavam iniciar. Isso porque a Ellie sai lá com o medicamento, ela aplica no Joe e tal, e no dia seguinte ela já percebe que o medicamento fez efeito nele, ele tá melhor. E ela acha que tá tranquila, mas obviamente que nada fica tranquilo nesses episódios, nessas séries, como tô desde o primeiro episódio aqui. Por quê? Porque a paz é abalada. Ela percebe que os homens do David estão perseguindo ela, estão ali perto de onde eles estão escondidos. Aí ele fica pensativa, fica: meu Deus do céu, acabou pra mim, ferrou, tô sozinha aqui, o homem tá morto aqui no chão, não consigo fazer nada com ele. Então o que ela faz? Ela fala pro Joe: pelo amor de Deus, homem, se defenda se aparecer alguém aqui, porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Ela monta então no cavalo dela, foge, só que nessa fuga ela consegue dar uns tiros aqui nos caras e tal, porém o cavalo é abatido e a Ellie cai no chão e é levada. O David fica subestimando toda a situação aqui, né? Só que ele não esperava que o Joel fosse tão forte quanto ele é. Isso porque dois capangas ficam aqui pra trás, mas o Joel dá conta de ferrar com um deles. Inclusive nessa cena, gente do céu, eu fiquei numa aflição porque o cara tá com ferimento aqui na barriga, mal tinha cicatrizado, podia muito bem abrir, o Joel podia ter morrido aqui nessa cena, mas felizmente não morreu, obviamente, porque temos alguns episódios aqui pela frente. Então o que aquele Joel faz? Ele usa o corpo desse cara para atrair o outro capanga ali, e sim, ele consegue prender os dois. Olha só a perspicácia desse homem. E assim, com esses dois caras presos, ele busca informações, fazendo, obviamente, de uma maneira um pouquinho agressiva, um pouquinho de tortura, né, pra conseguir essas respostas. E ele consegue. Só que ao invés de ele soltar os dois, não, ele não vai soltar não, porque o Joe já aprendeu que não se deve mexer com esse povo, então ele vai lá e acaba com os dois ali. Então, sabendo aqui da posição do paradeiro e de todas as informações que ele precisava, ele vai atrás da Ellie. A Ellie, nesse ponto da história, ela já tá presa, porque o David levou ela de volta lá pra aldeia, botou ela aqui numa jaula e tá oferecendo ajuda, fazendo uma pose de bom moço, levantando a sobrancelha, falando: garota, me ajude. Só que dá ruim, porque a Ellie encontra justamente aquilo que eu já falei pra vocês, ela encontra uma orelha no chão, ela descobre que eles comem carne humana, e aqui deu ruim. A Ellie liga os pontos, ela pensa: minha nossa, estou ferrada, vou ser devorada, vou ser comida. E realmente é uma situação extremamente desesperadora e muito delicada que a Ellie acaba enfrentando aqui, e o David tá ali na frente dela, ele fala: olha só, garota, essa aqui era a única alternativa que eu encontrei pra salvar o meu povo. Mas mesmo carregando esse ódio aqui por causa da morte do capacho dele, ele propõe aqui pra ele: olha só, se o Joe deixar a gente em paz, beleza, tudo bem, vamos ficar tudo tranquilo, vamos ficar numa paz, a gente deixa ele em paz também, e você também, minha querida. Só que a Ellie é perspicaz, a Ellie é vanguardista, ela observa toda a situação, ela finge que tá caindo na conversa do cara, e o que ela faz? Ela pega a mão dele, quebra os dedos e ainda dá uma mordida. Ela, claro que tenta pegar uma chave que caiu no chão pra fugir, né, só que ela não consegue pegar, e o David ainda agride a ela de uma maneira extremamente brutal. Só que enquanto isso, o Joel faz uma descoberta surpreendente, porque ele tá a caminho aqui da aldeia, e assim que ele chega
ele encontra corpos que estavam prontos para serem consumidos, e aqui o medo bate de uma maneira absurda dentro dele, porque obviamente que ele pensa no pior, né? E enquanto o Joel faz essa descoberta, o David e o James voltam lá pra cela onde a Ellie tá, justamente para se vingar dela, e eles ameaçam consumir a Ellie. Só que no ato de desespero, inclusive numa cena que eu achei que o cara ia cortar uma parte da Ellie ali, a Ellie dá um gritão e fala: eu estou infectada, e como eu te mordi, você tá infectado também. Ela aproveita então o momento de distração desses caras, quando eles ficam pensando: opa, ferrou pra nós aqui, vamos dar uma respirada. Ela pega aquela faca que o homem jogou do lado dela e mete no pescoço do James. Ela aproveita esse momento pra fugir e acaba se escondendo ali, pegando uma brasa que tava na lareira. Só que quando ela vê o David na direção dela, ela joga essa brasa, porém ela não contava que a brasa ia pegar na madeira e ia começar a pegar fogo em toda a construção ali. Neste ponto do episódio, o meu coração estava aceleradíssimo, porque o David estava procurando a Ellie da mesma maneira que o Voldemort procurava o Harry lá em Harry Potter. E o fogo ali se espalhando. Eis que a Ellie consegue atacar o David pelas costas, só que ela acaba caindo no chão e a faca cai longe também. E aqui acontece uma das cenas talvez mais grotescas que aconteceram nesse episódio e que me deu um nojo, uma tremenda repúdia, porque o David aproveita desse momento de fragilidade da Ellie e tenta abusar dela. Só que aí nessa tentativa de se defender, ela consegue pegar a faca e acaba com a vida do David de maneira extremamente brutal. Esse fato traumático praticamente marca a vida da Ellie de uma maneira que ela jamais imaginaria. Esse acontecimento muda a essência da Ellie, ficando a dúvida se ela vai conseguir encontrar o caminho de volta. Até porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo o Joel revivendo, encontrando a vida novamente dentro dele, a gente vê a Ellie se apagando e morrendo lentamente por causa dos acontecimentos mais recentes da vida dela. E bom, todo esse conjunto aqui acaba justificando o que a Ellie se tornou lá em The Last of Us Parte 2. Eis que desesperada, então ela sai aqui do galpão pegando fogo e acaba encontrando o Joel. O Joel abraça a Ellie e acaba salvando ela de uma maneira emocional. E gente, que dó que dá essa cena, que aperto no coração que acontece. Isso porque o Joel começa a abraçar de uma maneira tão forte e consolar a Ellie como se ela fosse a filha dele. E inclusive ele chama a Ellie de minha garotinha, coisa que ele não falava desde a morte da filha dele 20 anos atrás. O Joel tirou forças de onde não tinha pra sair de onde ele tava e ir atrás da Ellie pra salvar a vida dela, e juntos eles saem ali daquele inferno gelado, só que agora muita coisa mudou. Reta final eletrizante dessa série, falta só mais um episódiozinho, e se você tá curtindo, já se inscreve aí, ó, eu vou deixar esse vídeo aqui que também é um resumo bem legal, e esse daqui pra você ver também, e claro, comenta aí embaixo o que você tá achando da série. Tchau, vejo você no próximo vídeo.